Bom, para quem está acompanhando a nossa análise de hoje, a gente tem uma missão bem clara e bem densa pela frente. A gente vai dar um mergulho profundo nas relações de gênero, nas masculinidades e na violência contra as mulheres. Mas, a partir de uma perspectiva que a gente não vê todo dia. A perspectiva dos próprios homens. Exatamente. E para fazer isso, a gente vai usar como base um artigo científico de 2021. O texto é do Rafael Lima Fernandes e da Thelma Lou Silva Junqueira, e se chama Homens, Gênero e Violência contra as Mulheres, reflexões sobre sentidos atribuídos às masculinidades. Isso aí. O nosso objetivo hoje é entender como os homens produzem sentido sobre esses temas todos e, claro, discutir qual é a aplicabilidade clínica disso e a responsabilidade social de psicólogos e profissionais ali na ponta, na atenção básica, diante daquela naturalização do machismo, sabe? Com certeza, porque por mais que a violência contra a mulher seja sempre tratada como uma grande questão de saúde pública nos debates oficiais, quando a gente olha para dentro das clínicas e das UBSs, ela acaba virando um problema fantasma. Fica muito silencioso. E olha, estando num cenário como o meu aqui hoje, com essas anotações clínicas na mesa, esses cartazes informativos meio desfocados no fundo, dá para visualizar certinho o tamanho dessa invisibilidade. Ok, então vamos desvendar isso. Porque os dados que abrem esse estudo, cara, são de cair o queixo. É uma realidade muito dura que a gente não pode ignorar. Aham, é brutal. A pesquisa foi feita ali entre 2016 e 2017. O cenário foi uma unidade básica de saúde mista lá em Maceió, em Alagoas. E ela foi conduzida por uma professora e 5 estudantes de psicologia. E os dados que baseiam o artigo mostram que lá no anuário de 2018, o Brasil registrou 12 mulheres assassinadas por dia em 2017. Além de quase 164 estupros diários. Nossa, por dia. É um cenário de guerra mesmo. Pois é, e tem mais. O mapa da violência de 2015 já apontava Alagoas como o 4º estado que mais matava mulheres no Brasil. E Maceió era a 2ª capital nesse ranking trágico. Caramba! E aí entra o silêncio que você mencionou, né? Porque apesar dessa quantidade absurda de trauma circulando na cidade, a observação do dia a dia lá na UBS mostrou que a violência é completamente naturalizada. Ela só aparecia ali de forma super pontual, num cartaz perdido na parede ou na sala de espera. Ninguém falava sobre isso ativamente. Exato, fica invisível. E isso levanta uma dúvida muito incisiva para mim. Como que psicólogos e profissionais de saúde lidam com esse elefante na sala de espera? É como se a equipe trabalhasse na emergência de um hospital, ignorando que tem uma epidemia gigantesca acontecendo do lado de fora da porta. A epidemia está ali, mas eles só olham para o curativo. Essa comparação é muito boa. E se a gente conectar isso ao contexto maior, a gente entende o porquê disso. A nossa estrutura social naturaliza essa violência de um jeito tão perverso que, frequentemente, ela acaba culpando as próprias mulheres pela violência que elas sofrem. Inverte totalmente a culpa, né? E para entender como essa violência some de vista, a gente precisa olhar para a cabeça dos agentes dessa cultura, que são os homens. Entender como eles pensam sobre si mesmos e sobre as mulheres. Sim, e foi por isso que a pesquisa focou em entrevistar os homens que estavam lá na sala de espera da UBS. Isso, foram 3 participantes, o André, que tem 57 anos e é viúvo, o Cícero, de 53 anos, casado, e o Bruno, mais jovem, 27 anos e também casado. Homens completamente normais do dia a dia. Exatamente. E para analisar a fala deles, o artigo usa muito o conceito de gênero da Joan Scott. Assim, essa parte teórica é super importante. É fundamental. Para ela, gênero não é só sobre diferença biológica. É uma forma primária de significar as relações de poder. Ou seja, não é sobre anatomia, é sobre quem tem poder sobre quem na sociedade. E o Bruno, o entrevistado mais novo, ele dá uma resposta que ilustra isso de um jeito bizarro. Ele afirma com toda certeza que não existe desigualdade. A frase dele é tipo, tirando os órgãos não muda nada. Cara, ele reduz uma estrutura histórica inteira só para o aspecto biológico. Sim, é um mecanismo de defesa muito eficaz que a gente chama de armadilha da biologia. Quando o Bruno diz isso,
Ele está ativamente invisibilizando os privilégios masculinos dele. Ele anula o debate sobre o poder. Claro, porque se a única diferença é biológica, ele não tem culpa de nada, né? Ele não precisa rever as próprias atitudes. É muito conveniente. Aham. Mas aí a gente chega nas falas do André e do Cícero, que são mais velhos, e num primeiro momento eles parecem muito mais progressistas. Eles dizem coisas do tipo, lavar um prato não faz de ninguém menos homem. É o famoso discurso do cara que ajuda em casa. Pois é. Só que ao mesmo tempo que eles falam isso, eles usam um repertório linguístico extremamente binário. A mulher é sempre colocada no lugar da cuidadora, da pessoa sensível, e o homem é aquele cara firme, o que tem atitude, o que não pode chorar. Cara, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque é uma falsa desconstrução total, né? Eles acham que estão quebrando o machismo só porque ajudam em casa, mas continuam usando a linguagem para reforçar aquele abismo entre o que é, tipo, papel de homem e papel de mulher. A atitude meio feminista deles de lavar uma louça é, na verdade, só uma forma de reafirmar o poder social que eles já ocupam. O que é fascinante aqui é ver como a masculinidade hegemônica é plástica. Ela se adapta, sabe? Como assim plástica? É que eles se ajustam ao discurso moderno para não perderem o lugar de aprovação social. Então eles lavam o prato, mas não abrem mão da essência do privilégio. O poder de decisão de quem manda na casa continua sendo do homem. Nossa, eles cedem nos anéis para não perderem os dedos, né? É genial e assustador. Mas e quando o assunto passa da louça suja para a violência de fato? Como que essa visão turva dele sobre igualdade se traduz? Bom, primeiro a gente precisa fazer uma distinção que o artigo faz muito bem. Existe uma diferença entre violência de gênero, que é um conceito mais amplo, e violência contra as mulheres, ou VCM. Que é o termo que o estudo escolhe usar, né? Exato. Eles adotam VCM justamente para reconhecer a estrutura do patriarcado e a dominação masculina. Violência de gênero poderia, em tese, incluir a violência da mulher contra o homem, mas VCM aponta direto para a raiz do problema estrutural. Entendi. E qual foi a reação deles quando questionado sobre a VCM? O Bruno, por exemplo, ele duvida que exista uma violência específica contra a mulher. Ele solta que acontece através do casal, como se fosse algo igualitário, e ele até argumenta que a mulher também bate no homem. Lá vem um mito da simetria, cara. Ele iguala as coisas para não se sentir opressor. E os outros dois, o André e o Cícero, também pensam assim. Eles reconhecem a VCN, mas o foco deles é quase exclusivamente na violência física extrema, sabe? A pancada mesmo. E o pior é que eles usam uma suposta agressividade silenciosa das mulheres como contraponto. O Cícero chega ao absurdo de dizer que a mulher é tão agressiva quanto o homem, só que de outras formas. Nossa, ele coloca, tipo, uma resposta verbal ou uma cara feia no mesmo nível de uma agressão física. É muita desonestidade intelectual. E o mais assustador para mim, lendo a pesquisa, é o traço comum entre os três. Nenhum deles parou para refletir sobre as próprias ações em nenhum momento. O agressor era sempre tipo o outro homem, o cara doentio da TV que passa dos limites. Nunca eles mesmos. Fora o fato de que as mulheres reagem, elas resistem no dia a dia, e os homens frequentemente usam exatamente essa resistência da mulher, o fato dela argumentar, para justificar a violência física. É como se eles dissessem, ela me provocou. Então eu precisei colocar ela no lugar dela para manter a hierarquia. É de uma conveniência revoltante, né? Porque se a violência da mulher é rotulada como tão ruim quanto a do homem, e se o homem violento é sempre o monstro lá longe, então nenhum desses homens comuns que estão ali na fila da UBS precisa mudar 1 milímetro do próprio comportamento machista do cotidiano. Exatamente. A culpa nunca é deles. E isso nos traz para o grande ponto prático da nossa análise de hoje. Se os homens não se reconhecem como agressores, qual é o papel das instituições que cuidam da população para quebrar esse ciclo? O artigo foi pensado por estudantes de psicologia dentro de uma UBS, então como o pessoal lá na ponta deve atuar? Esse é o ponto central da conclusão do estudo. Eles apontam uma falha colossal nas políticas públicas atuais. As políticas focam quase exclusivamente na assistência à mulher vítima, o que é vital, claro, mas elas não incluem os homens na prevenção. Um homem não é chamado para o debate dentro dos serviços de saúde.
É como se o agressor fosse fantasma até para as políticas de saúde. Pois é. E aí as autoras resgatam o famoso lema feminista da Carol Hennish, lá de 69, aquele que diz, o pessoal é político, para mostrar que a violência intrafamiliar não é só um probleminha privado, uma briga de casal. Ela é o reflexo direto de um modelo de sociedade cis, heteronormativo, racista e classista. E cabe aos profissionais da psicologia e da saúde intervirem nessa dimensão política. Então, para quem está nos ouvindo, o que tudo isso significa na prática da clínica? É tipo aquela analogia de tentar secar o chão com a torneira aberta, né? Tratar só as mulheres na UBS, sem convocar os homens para refletir sobre essas masculinidades tóxicas, é literalmente enxugar gelo. Com certeza. É uma falha absurda na responsabilidade social de psicólogos e educadores permitir que o machismo continue existindo como se fosse uma paisagem natural da clínica. O cara senta lá, machista, e ninguém questiona. E a gente precisa lembrar que problematizar o homem violento na atenção básica não significa colocar ele como um coitado, como uma vítima do sistema. Não é passar a mão na cabeça. Exato, não é para ter pena. É para olhar de frente para os processos que constroem essa masculinidade. Porque olha só, se nem todo homem é violento, então a violência não é genética, ela é aprendida socialmente. E o que a gente aprende, a gente também pode desaprender com a intervenção certa. Perfeito, essa é uma mensagem muito forte para fechar. Para recapitular a lição central desse estudo maravilhoso do Fernandes e da Junqueira para nossa audiência, a violência contra a mulher não é um raio que cai do céu do nada. Ela nasce nessas pequenas naturalizações diárias, tipo quem lava a louça, quem não pode chorar, e, principalmente, ela se alimenta desse silêncio ensurdecedor da atenção básica quando eles evitam colocar o homem de frente para o espelho. É bem isso. O artigo revelou claramente que os homens sempre acham que o machista e o violento é o outro cara. Então, a pergunta provocativa que fica para quem nos ouve hoje refletir e levar para a vida é: em quais áreas das nossas próprias vidas e nas nossas profissões a gente também está apontando o dedo para esse outro, enquanto a gente ignora o nosso próprio papel na manutenção dessas desigualdades diárias? Nossa, é uma reflexão que incomoda, mas que é urgente e mais do que necessária. E com esse pensamento essencial, a gente encerra a nossa análise profunda de hoje. Até a próxima, pessoal!